O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a isenção de tarifas para eletrônicos como celulares e computadores. A medida vem após o governo norte-americano impor uma taxa mínima de 145% sobre os produtos chineses, o que poderia trazer um forte impacto sobre empresas de tecnologia como a Apple. A notícia impulsionou as bolsas globais nesta segunda-feira, com altas de mais de 2% na Ásia e Europa. A lei de reciprocidade comercial entrou em vigor nesta segunda-feira após ser publicada no Diário Oficial da União. A legislação permite ao governo brasileiro adotar medidas comerciais contra países e blocos econômicos que levantem barreiras unilaterais aos produtos do Brasil no mercado global, o que pode, impactar negativamente a competitividade nacional. O texto foi aprovado no Congresso no início de abril e sancionado pelo presidente Lula sem vetos. Então, vamos acionar o nosso comentarista Miguel Daúde para a gente ampliar esse tema. Boa noite, amigo. Não é só uma resposta ao tarifaço de Donald Trump. Esta seria também uma mensagem brasileira para os europeus? Uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, João. Boa noite a todos. Pois é, João, sim, é um instrumento que o Congresso entrega para o governo, para o Executivo, para que ele possa fazer retaliações, caso o Brasil venha a ser retalhado, se for necessário. Como você coloca, os europeus, convém lembrar que esse projeto começou exatamente para retalhar os europeus que vinham estabelecendo regras para os nossos produtos, de retaliação. Isso já era para estar em vigor, mas aí houve uma negociação, isso foi postergado por mais um ano, e agora, nesse meio tempo, veio a questão das tarifas de Donald Trump, e aí resolveram incluir também qualquer tipo de retaliação. Eu acho que é um instrumento que é importante nós termos em mãos. No entanto, não é sempre o melhor caminho, a lei de talião, dente por dente, olho por dente. Muitas vezes é preferível você ter um entendimento, negociar e tentar um acordo ou buscar alternativas. A gente está vendo aí essa questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está destruindo tudo que ele construiu em 70 anos. Infelizmente, você procura alternativas, mas isso é maldade, é burrice, o que está por trás disso? Olha, João, é muito difícil nós acharmos que essa situação de retalhar, a China retalha, mas a China está retalhando com uma estratégia, E essa estratégia da China, evidentemente, é ter outros fornecedores para os seus produtos, João. A gente vai seguir falando de protecionismo, por isso que eu vou pedir para você ficar um pouquinho aqui com a gente, porque em uma reportagem publicada ontem pelo jornal britânico Financial Times, essa publicação afirma que a guerra tarifária entre Trump e China é uma bênção para o Brasil. O texto destaca como China e União Europeia olham cada vez mais para o Brasil como uma opção estável de bens alimentícios como soja, aves e carne bovina. Daúde, você está com o Financial Times, esse tarifaço do Donald Trump, a retaliação da China, por outro lado, é uma bênção para o Brasil? Olha, João, sem dúvida nenhuma é uma grande oportunidade. Agora, se será uma bênção ou não, aí vai depender muito de como nós vamos conseguir atender essa demanda. Hoje a gente ouve muito na imprensa dizer o seguinte: olha, o Brasil vendeu mais, a China comprou mais. Quer dizer, sim, a China estava se preparando exatamente porque o que Donald Trump está fazendo agora, ele já tinha anunciado. Ele sabia que o seu alvo principal, o alvo principal do governo americano seria a China. Então, nesse sentido, a China estava preparada. Mas agora, evidentemente, acalmando essa poeira, primeiro a gente precisa saber se Donald Trump vai manter isso, porque a gente não sabe.
são decisões que, de repente, ele resolve, como agora suspendo a importação, suspendo a tarifa de computadores, de iPhone, de produtos que os Estados Unidos precisam, né? Foi uma E pressão não vai dos ter mais. milionários, né, A Daú? China diz assim, oi? Foi uma pressão dos milionários, né, que apoiaram o Trump, né? Exatamente, uma pressão dos milionários e continuam pressionando. Agora eles estão entrando até na justiça, viu, João? E dentro desse cenário, o que acontece? A gente não sabe. De repente, Donald Trump acabou a brincadeira. Vamos voltar tudo o que era. O Xi Jinping é meu amigo. Nós vamos tomar um café. Nós vamos conversar. Então é muito difícil. Mas vamos partir do princípio, a minha opinião, que Estados Unidos perdeu a credibilidade. Você não pode mais confiar nos Estados Unidos. Como é que você vai confiar nos Estados Unidos? Pelo menos pelos próximos 4 anos, né, em que Donald Trump estiver no poder. Porque, de repente, ele ouve lá um maluco, como um assessor que ele tem, que diz para ele, vamos taxar tudo que para nós vai ser bom. É bom, então vamos taxar. Aí ele pegou a questão do americano, que tem uma autoestima muito grande, admira, que defende a pátria, e bom, então isso aí, sem saber das consequências. As consequências estão aí. Já estão faltando produtos, roupas e tudo mais lá nos Estados Unidos. Então, agora, objetivamente, sei que o meu tempo é curto, mas eu vou explicar por quê. Vamos imaginar o seguinte, que realmente a gente tem uma demanda muito grande. A agropecuária brasileira tem condições de atender. Tem, porque já deu provas disso, né? É o único setor da nossa economia que investiu em tecnologia, investiu, né, tem estratégia, tem uma produtividade muito grande. Agora, será que nós temos infraestrutura para atender? Né? A gente vê o governo aí cambaleando, né? Um governo que apoia a invasão de terra, que é leniente. Vocês podem invadir que eu não vou fazer nada. Um governo que quer tomar terras por extensão de terras indígenas. Então, isso tudo leva o produtor rural a pensar o seguinte, olha, eu vou investir num país com uma taxa de juros altíssima e, de repente, a coisa muda de lado, muda a situação. Não vai acontecer. Enquanto tiver demanda e o Brasil puder e o produtor puder atender, não tenho dúvida que vai atender. Agora, ter um projeto, nós não temos Congresso para isso, nós não temos governo para isso, de imaginar uma demanda, né? O Brasil mudar de patamar na produção de alimentos. Nós não temos. Infelizmente, os nossos representantes estão ali para ficar no TikTok, no WhatsApp, fazendo futrica. Né? Qual é o projeto que nós temos de importante para o Brasil, enquanto milhões de brasileiros estão na rede de proteção social, sequestrados pelo atual governo, para se manter no poder? Então, eu acho que é uma bênção, sim, mas não sei se essa bênção nós vamos ter condições de atender. A gente vai continuar acompanhando certamente os desdobramentos. Daúde, obrigado, uma boa noite, boa semana.